Boa tarde. O governador Ibanez Rocha recuou e desistiu de reabrir o comércio já nesta próxima segunda-feira. Ele foi convencido a ouvir as análises técnicas antes de determinar a retomada das atividades. A nova decisão foi tomada ontem, no começo da noite. O governador disse que teve uma reunião com técnicos da Secretaria de Saúde, de Mobilidade e da Codeplan. E a avaliação geral é que o GDF precisa de um pouco mais de tempo para se adequar à volta das atividades. Por exemplo, boa parte das máscaras que foram prometidas para a população nem chegou ainda. Por isso, Ibanez deu mais uma semana de prazo. E na prática, não tem nenhuma previsão de volta antes do dia 11 de maio. Mas a palavra final sobre esse retorno agora virou assunto da Justiça Federal. Ontem, o governo recebeu uma intimação para apresentar com urgência todas as evidências técnicas que estão baseando o retorno das atividades. Para os promotores e procuradores que entraram na Justiça, o governador agiu sem qualquer justificativa racional quando determinou a volta de alguns setores da economia, como óticas e lojas de eletrodomésticos. O governo diz que já está elaborando a resposta nesse processo e que vai aguardar a decisão da Justiça para então definir os próximos passos. Nessa reunião de ontem, que fez o governador mudar de ideia, ele ouviu a mesma avaliação de toda a equipe dele, que essa ainda não é a hora. Por isso, ele foi convencido a seguir os critérios técnicos, apesar de toda a pressão do setor produtivo. E tem também um outro fator nisso tudo, a pressão política do Palácio do Planalto, que vem desde o começo da pandemia. A gente já mostrou aqui no DF1 que a relação entre o governador e o presidente Bolsonaro passou por algumas turbulências, mas que eles estão mais alinhados ultimamente. Na semana passada, o presidente até elogiou o governador. Grande parte dos políticos começa a se preocupar. Eu tive com o governador Ibanez. Ele baixou um novo decreto agora, onde está tendo a exigência da máscara em via pública. E praticamente ele abriu todo o comércio. E falando em máscara, o GDF diz que o uso delas virou obrigatório hoje sim, mas que não vai aplicar a multa de R$2.000 por enquanto. Essa infectologista avalia que a decisão do governo foi prudente. Ela afirma que o comércio só vai poder voltar quando a pandemia estiver mais controlada. Sem reabrir os serviços, só com o número de casos que tem aumentado em outras cidades satélites, a gente já tem um aumento significativo dos casos nos hospitais. Ao abrir alguns serviços, esse aumento de casos vai crescer de forma exponencial. E vários setores também repercutiram esse recuo do governo. Vemos com tranquilidade e com certeza que está acertando o governo em adiar o início dessas medidas. Até porque hoje nós vemos aqui nas ruas, todas as pessoas ainda não estão usando máscaras, tá? E isso é essencial. Nós consideramos importante o adiamento. Decisões como essa devem ser tomadas com muita cautela. A curva do Distrito Federal ela está mais discreta em relação a outras capitais, a outros estados, justamente devido às medidas que foram tomadas precocemente em relação ao distanciamento social. E o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Legislativa considera a decisão acertada e diz que a volta só pode acontecer com uma testagem em massa das pessoas, principalmente nas regiões mais pobres. Não dá para fazer uma mensuração do risco que a população deve estar correndo sem testar a grande massa da população e saber como esse vírus vai agir na comunidade mais carentes. Então, aguardar mais um pouco, ver se essa comunidade vai ter alguma crescente muito forte para aqueles pacientes que precisam de internação. E principalmente internação de alta complexidade. A partir daí é que nós podemos fazer, sim, a abertura dos comércios. Nós procuramos, mas ninguém do governo quis gravar a entrevista.